Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael do canal Matos Orquídeas. Para você que me conhece, eu estou chegando de volta aqui. Peço desculpas pelo tempo que eu me ausentei e agradeço também pelo carinho das pessoas que se preocuparam comigo, que deixaram mensagens. Eu realmente precisei desse tempo fora da internet por diferentes motivos e aí aos poucos eu vou comentando isso com vocês para que a introdução desse vídeo aqui não se prolongue demais, né? Mas fora isso, também quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui pela primeira vez e agradecer a presença de todos, novos e antigos, nessa minha retomada aqui do canal. E para isso, para a gente retomar, hoje eu quero tratar de um assunto que sempre me perguntaram demais, repetidas vezes, sobre como começar um cultivo de orquídeas, sobre então esse momento tão cheio de dúvidas, tão cheio de expectativas, que é quando a pessoa se aventura no cultivo de orquídeas pela primeira vez. Muitas dessas pessoas já tiveram dúvidas com plantas no geral, plantas de jardim, de terra, de vaso convencionais, mas sempre gostaram, né, ou admiraram as orquídeas e nunca tiveram a coragem realmente de perder o medo, ir lá e cultivar. Ou cultivaram, perderam plantas, desistiram. Então vamos tratar desse assunto. Então aqui vai o recadinho. Se você não quer ver um vídeo longo ou se você não gosta desse assunto, já passou dessa fase, esse vídeo aqui é básico 1. Eu quero falar das orquídeas do zero mesmo, tentar explicar o que são orquídeas, né, dessas que a gente vê mais comumente no cultivo iniciante, para quem realmente está iniciando ou para quem ainda tem dúvidas sobre este momento. Tá certo? Eu vou iniciar esse nosso papo aqui com a orquídea Phalaenopsis, que é uma orquídea que eu gosto bastante, que muitas pessoas gostam, é a orquídea mais comercializada no mundo e muita gente me segue aqui no canal exatamente por causa do meu cultivo de Phalaenopsis. Tenho aqui um exemplar muito querido para mim, ela tá com haste floral aqui, ó. Vocês estão vendo essa vermelhinha aqui, é uma haste, e várias raízes aéreas super fortes, com pontinhas em crescimento, né? A gente consegue enxergar aqui e vocês veem que o enraizamento dentro do vaso pelo substrato também muito vigoroso e poderoso, né? Folhas bastante rígidas com o tônus super hidratado. As Phalaenopsis guardam nutrientes e reserva de água nas folhas, elas não têm os pseudobulbos, então é por isso que a gente deve sempre se atentar à saúde das folhas dela. Bom, mas aqui eu já falei até coisas a mais do que eu gostaria para esse momento. Então vamos tentar fazer uma lista de tópicos, né? Tópico número 1. Aonde plantar? O substrato, né? Então quando a gente compra as orquídeas no mercado, ou na floricultura, ou no orquidário, elas vão vir aqui com essas pecinhas de madeira, né? Pedacinhos, no caso a mais usada aqui o pinus, tem gente que planta no carvão, casca de macadâmia, no esfagno, que é aquele musgo meio bege ou meio cor-de-rosa, né? Que serve para guardar a umidade, enfim, vários tipos de substrato. Aqui é muito importante a gente frisar uma coisa, para quem não tem hábito de cultivar orquídeas. Não coloque terra na sua orquídea epífita. Vamos só parar aqui nesse ponto para a gente falar o que é epífita. Epífita é uma planta, as orquídeas, muitas delas são epífitas, que vegetam fixadas nos troncos de árvores, né, sem parasitar. Existem outras espécies de plantas epífitas, por exemplo, as bromélias, vamos colocar aqui uma fotinha de exemplo de bromélia epífita, os ripsales, que são suculentas cactáceas, que são epífitas também. A própria flor de maio também tem hábitos epífitos na natureza, é uma planta nativa do Brasil, que habita o ambiente de Mata Atlântica. Então a gente tem vários exemplos de plantas que são epífitas. Essas plantas, elas precisam de um substrato bastante aerado, porque na natureza suas raízes estão ali tomando bastante ar, elas se molham, elas se secam e elas não estão sufocadas. Se você jogar terra no seu vaso de orquídea, você vai sufocar as raízes da sua planta. Você está dando um cultivo que ela
não tem na natureza dela, né? Ela não foi feita para isso. Aí a pessoa fala, mas a minha vizinha coloca, a dela tá linda. Bom, problema da sua vizinha. Se você quer iniciar um cultivo correto de orquídeas que não são terrestres, não use terra. Estou fazendo esse outro adendo aqui porque sim, existem orquídeas que são de hábitos terrestres. A orquídea Cymbidium, por exemplo, vou deixar uma foto aqui, ela é uma conhecida orquídea terrestre, que inclusive agora, na época que começa o friozinho aqui no Brasil, principalmente aqui pelo Sudeste, a gente vê bastante no mercado, também nas floriculturas. Mas isso é um tópico para um outro vídeo, né? Geralmente as pessoas não iniciam pelas terrestres. Depois a gente fala delas. Falando de regas, né? Você vai precisar regar a sua planta na frequência correta e este é o ponto número 2. Eu já vou falar de cara que a regra de ouro, tanto para a orquídea Phalaenopsis ou para qualquer outra que a gente escolha para iniciar, molhou, secou. Da mesma forma que você toma o seu banho e você usa uma toalha para se enxugar, para você pôr a sua roupa e continuar a sua vida, continuar o seu dia, a orquídea, ela não quer ficar encharcada, né, sufocada naquela água. Você não fica deitado, deitada na banheira o dia inteiro, né? Você precisa se secar, né? Os nossos dedos vão ficando enrugados quando a gente fica muito tempo na água, né? Vamos trazer esse raciocínio para as orquídeas também. Elas gostam, sim, de água, assim como nós. A gente precisa tomar banho regularmente, de preferência diariamente, né? Mas a gente precisa se secar logo depois. A gente não quer água entre os dedos para dar frieira na gente, etc, etc. As orquídeas também não. Elas precisam de um nível de umidade, um nível suficiente de umidade, elas gostam de uma rega abundante. Eu já tenho vídeos aqui no meu canal mais antigos mostrando como eu rego, né? Eu ponho lá na torneira, quando eu estava no quintal da casa da minha avó, regava com mangueira. Faço rega por imersão também, eu pego, por exemplo, uma leiteira, coloco ela dentro e completo com água, deixo ali uns minutos para ela sugar bastante água, mas o mais importante de tudo é, após a minha rega, seja ela por qual metodologia eu escolha, ela tem que secar. Então eu vou pegar o vaso como vocês estão vendo aqui, vou colocá-la na minha treliça na parede e ela vai simplesmente deixar essa água escorrer, o restinho, né, que sobrou depois que eu já escorri na pia, por exemplo, aqui no apartamento, e ela fica lá até estar seca de novo. Eu só vou regar a minha orquídea novamente quando ela estiver seca. Então aqui eu vejo as minhas raízes, né, nesse tom mais prateado, como vocês estão vendo aqui. Esse tom prateado indica que as minhas raízes estão secas, já posso regar. Não vou também deixar ela dias seca, né? Esse tom prateado aqui vem de uma película chamada velamen, que quando a gente molha, ele fica transparente e aí a gente consegue enxergar esse interior carnudo aqui das raízes, que é verde. Então, quando as minhas raízes, eu olho no vaso e vejo que as raízes estão verdes, é porque ela ainda está úmida, então não vou regar por enquanto. Outro ponto muito importante, de número 3, eu vou dizer que seria a luminosidade. Essa minha ordem de números não é simplesmente porque uma coisa é mais importante do que a outra, é só uma lista para a gente falar de um tópico por vez, tá? Vamos lembrar que tudo isso que eu estou falando deve ser colocado em prática juntos, é como se fosse uma receita, né? Você põe os ingredientes ali no mesmo momento para finalizar a sua receita, que é a mesma coisa. Esses itens, eles têm igual importância no cultivo, é aí que a gente elabora esse caldo, essa sopa que é o nosso cultivo, né? Digamos assim. Maravilha! Cada orquídea, cada espécie de orquídea vai ter uma necessidade de intensidade luminosa, tá? As Phalaenopsis gostam aí de uma luminosidade de mais ou menos... vamos falar do sombrite, vai? Se você usar um sombrite de 60%, 70%, é ótimo para elas. Por quê? O sombrite de 70% deixa passar 30% de luminosidade. O de 60% deixa passar 40% de luminosidade. Então, a gente tem que ter esse sombreamento, porque elas, especificamente, têm uma facilidade de serem queimadas pelo sol, tá? Então, luz direta, incidência direta de sol. Então, a gente tem que se atentar bastante para isso.
Ah, Rafael, mas a minha vizinha tá lá no jardim e ela fica no sol sem proteção nenhuma. Ok, a gente pode aos poucos ir adaptando as nossas plantas, tá? Mas o importante é que quando a gente vê uma planta numa árvore ou no lugar que ela está pegando sol, provavelmente o ar que passa ali resfria as folhas. É diferente de você pegar esse vaso aqui dentro de um apartamento, colocar em cima da mesa ou da janela, onde não tem a brisa ali natural do ambiente externo. O que vai acontecer? Essa luz que começa a bater em cima das folhas vai esquentar essa folha e aí ela vai fazer uma queimadura, tá? Então quando a gente vê Phalaenopsis plantada em árvore, a céu aberto, em ambiente com grama embaixo, onde tem vento, no parque, sei lá, quintais, é porque essa planta já está adaptada e também porque ali o próprio vento, o próprio ar resfria essas folhas e diminui a possibilidade daquele sol direto queimá-lo. O ponto número 4, eu vou chamar nem de mais, nem de menos. Então eu não posso colocar nem água de mais, nem água de menos. Eu não posso colocar luz de mais, nem luz de menos, né? Se a gente coloca muita luz, as folhas vão ficando meio amareladas, meio até amarronzadas, né? A gente vê que a planta está sofrida, as raízes começam a ficar enrugadas, porque aí ela sofre com muito calor, com falta de água. A gente sempre tem que dosar. Essa experiência de dosar a gente vai ganhando com o tempo. A água, como eu tinha dito anteriormente, a gente começa a observar as raízes, a gente observa o substrato. O pessoal fala muito de enfiar o dedo, né? Mas quando a planta está desse jeito super enraizada, grudada no substrato, eu não tenho como enfiar meu dedo. Vocês veem que tá tudo duro, tá tudo fixo aqui, né? Então meu dedo vai alcançar só a parte da superfície. Então por isso que a gente tem que observar o vaso e contar com o bom senso que a gente vai ganhando ao longo do tempo, à medida que a gente vai ficando mais experiente para falar de regras, tá? Mas basta lembrar, molhou, secou, molhou, secou. Eu não vou pôr água aonde tem substrato molhado nem úmido, porque aí sim você abre portas para fungos, bactérias e outras cocitas más, né? E sobre a luminosidade, muitos problemas da orquídea depois não florir na sua casa, de virar uma samambaia, como algumas pessoas chamam, é porque provavelmente está com pouca luz para a exigência da espécie dela, né? As Phalaenopsis, graças a Deus, não exigem tanta luminosidade, é por isso que a gente consegue ver Phalaenopsis vegetando super bem e dando bons resultados em ambientes internos, tá bom? Então não tenha medo de experimentar. Compre uma planta mais simples, não compre uma espécie tão complexa. Eu falo espécie até de Phalaenopsis, né? A gente tem Phalaenopsis espécie que tem aí um cultivo um pouco mais específico, mas as híbridas costumam ter maior flexibilidade, né? De cultivo, de dar mais tentativas para você errar e tudo mais. E eu vou falar um pouquinho também no tópico número 5 de outras orquídeas que também são vistas em cultivos de iniciantes. Vou falar aqui do grupo das catleias. Vou deixar aqui uma foto mais genérica de uma catleia híbrida, por exemplo, tá? Só para ilustrar, de exemplo para vocês. As catleias são super comuns, são orquídeas lindas, orquídeas que se adaptam muito bem, principalmente a ambiente externo. É claro que isso não significa que seja impossível você cultivar uma catleia dentro de apartamento, mas pela minha experiência, das vivências que eu tive, de observar outras pessoas, elas gostam realmente mais da liberdade de estar num quintal, numa área mais sem o nosso controle de um ambiente interior. Elas gostam bastante. Outra espécie muito comum também são as Denphals, né? São um tipo de dendróbium, né? Dendrobium, Phal de Phalaenopsis, né? Porque a flor da Denphal parece uma flor de Phalaenopsis, mas ela é uma orquídea do grupo dos dendróbiums, tá? Isso é muito importante. Vou deixar aqui a fotinho de uma Denphal. Super comum de se encontrar em supermercados, floriculturas, garden centers e tudo mais. Uma orquídea também de muito fácil cultivo, uma orquídea rústica, que vai bem também dentro de casa, mas que adora ser plantada na árvore, ficar na liberdade de um quintal, receber aí a brisa durante o dia. Muito boa também. As Oncidiums, vou deixar aqui uma fotinho da chuvinha de ouro, né, nome popular aí da Oncidium aloha principalmente.
muito conhecida também por ser rústica, por ir super bem, principalmente em tronquinhos, em árvores, vai bem em vaso também, se bem que em vaso ela vai aos poucos tentando fugir do vaso, a gente vê ali os novos brotos nascendo cada vez mais altinhos aqui da superfície do substrato, mas são orquídeas excelentes para quem está começando também, principalmente para quem tem quintal. Falo isso também pela minha experiência, né? As minhas Oncidium sempre se deram melhor na área externa do que na interna. Eu fiz um shorts recentemente aqui no meu canal para mostrar a floração da minha Oncidium chuvinha de ouro no tronquinho. Se você não viu, veja lá na aba dos shorts aqui no YouTube do meu canal, tá bom? E como eu tinha falado também, as Cymbidiums, vou deixar aqui a foto, ela tem essa folha que até parece um capim cidreiro olhando de longe, né? Claro que a textura é diferente, estou falando do visual, quando você bate o olho e a vê. Elas são bem comuns, principalmente mais para o sul do Brasil, porque é uma orquídea que conhecidamente gosta muito de frio. A Cymbidium já é uma orquídea de hábitos terrestres, né? Para você que está começando, uma sugestão, se você for replantar, for já mexer com ela ali, fazer manejos, tem substratos já prontos para orquídeas terrestres. Então, nesse início, eu aconselho que você compre o substrato de orquídeas terrestres prontos, se você tem uma Cymbidium, por exemplo. A gente tem também a orquídea bambu, vou deixar aqui a foto dela, também conhecidamente como uma orquídea terrestre, você tem uns cuidados aí parecidos. A gente tem também a orquídea grapete, que é aquela que tem o cheirinho de uva, vou deixar aqui. Ela não é tão comumente encontrada assim em floriculturas e tal, geralmente é mais fácil comprar ela pela internet, né? Proporcionalmente falando, é difícil vê-la, né? Mas a gente sabe que é uma orquídea que as pessoas adoram e que também tem hábitos preferencialmente terrestres. Esses substratos para orquídeas terrestres que são vendidos prontos podem ser utilizados para todas elas. Bom, pessoal, para esse vídeo eu vou parar por aqui. Eu quero dar continuidade para essas dicas e comentários desse nível básico 1. Se você tiver dúvidas, se você quiser falar do seu cultivo, coloca aqui nos comentários, que aí eu posso selecionar até alguns tópicos assim mais de iniciantes para a gente continuar a série. Então eu vou colocar no título aqui desse vídeo parte 1, porque eu pretendo realmente continuar falando desse momento inicial do cultivo de orquídeas, tá bom? Então hoje, como eu havia mostrado, estou aqui com a minha Phalaenopsis com haste floral, vou continuar mostrando as minhas florações. Aqui as fals do meu apartamento estão todas ainda com haste, nenhuma ainda abriu a floração deste ano, mas em breve eu venho mostrar aqui para vocês. Muitas delas já são aqui antigas, quem já me acompanhava vai reconhecer pelos vídeos agora desse ano, e eu fico super feliz de realmente mostrar, vir aqui dar sequência, falar, olha, vocês lembram dessa planta, né? Ela está aqui de novo esse ano, 2023, vindo com tudo. Deixo aí meu grande abraço a todos, meu agradecimento pelo carinho nos comentários das pessoas que estão felizes por eu retornar, que estavam preocupadas comigo. Agradeço de novo, de coração. Espero vê-los por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.